Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aqui, eu sou o professor Wilson. Eu sou o professor Roy, Geografia, aqui de São José dos Pinhais. Eu sou o professor José Dionísio, JD, aqui de Joinville, Santa Catarina. Bom, hoje nós estamos aqui para que a gente possa fazer aqui algumas observações acerca do que a gente está passando agora e qual a relação de tudo isso com geografia. Como você pode perceber, a gente está aberto aqui em uma reportagem do jornal Nexo, do Nexo Expresso, onde diz o seguinte: como o número de idosos com coronavírus varia entre os países. Então, que relação há entre a distribuição do número de idosos com relação ao coronavírus, que é, obviamente, o motivo pelo qual nós estamos não em sala de aula, mas aqui, fazendo essa live para vocês. Tentando sobreviver aqui no isolamento, isso, professor Wilson? Basicamente isso. Bom, uma das coisas que a gente pôde observar ao longo dos dias aí foi que a Europa acabou se tornando o epicentro do coronavírus. E isso tem total relação com o nosso conteúdo de geografia. Certo, professor Roger? Com certeza. Falando em relação com o conteúdo, o Thiago no vídeo ele fala sobre demografia. Pode tirar esse conceito, cara, na tua opinião, José? Então, quando a gente fala em demografia, a gente fala de um conceito que vem da mitologia grega, o deimos, né, seria o povo, ou seja, é um estudo dos dados do povo, da questão geral do povo. Então, a gente vai trabalhar questões de país populoso, povoado, pirâmides etárias e, evidentemente, mercado de trabalho, que tem essa relação direta com o que a gente está vendo nesse momento. Então, a demografia ela tem globo de informações, né? Por isso esse capítulo tão extenso do livro que a gente estava trabalhando também. Aliás, quase todos os países do mundo têm um instituto que faz essa aferição demográfica. O IBGE, que realiza esses estudos, mas geralmente o país tem um instituto próprio para realizar isso, que são dados importantes para o planejamento do governo. E o mais interessante é que é feita uma conversa entre esses institutos, via ONU, que acaba utilizando esses dados para poder criar, né, as estatísticas a nível mundial, tendo em vista que a conversa entre esses institutos ela é essencial para que a gente compreenda não só a nossa situação, mas a situação de vários países no mundo. Os dados são totalmente confiáveis, né? Perfeito, perfeito. Em cima disso, trabalhando com fontes confiáveis, assim como as fontes que foram utilizadas para a construção do nosso material didático, por exemplo, a gente consegue entender que alguns fatores demográficos eles estão diretamente conectados com a atual situação que a gente passa, né? Muito antes do próprio coronavírus aparecer, outros problemas surgiram na Europa em relação ao envelhecimento da população europeia. Professor Roger, por que a população europeia ela tem uma idade avançada já? Você sabe, Wilson, que quando surgiu essa questão do coronavírus, até fiquei pensando por que eles são tão afetados, né? Mas antes disso, né? O que acontece? Pós-Segunda Guerra Mundial, existe uma preocupação muito grande na Europa com o estado de bem-estar social, né? Daí a gente vai pegar aquelas teorias keynesianas, por aí vai, mas basicamente era o seguinte: com o fim da Segunda Guerra Mundial, que a população estava praticamente abandonada e o governo precisava trazer alguma resposta. Investimento em educação e saúde. Então a população passa a gozar ali de algumas coisas que não era visível ou possível em outros lugares do mundo. Esse conjunto de coisas na Europa vai fazer com que a população passe a viver mais ao longo do tempo. Tanto que a gente consegue olhar alguns indicadores. É isso. Inclusive, naquela época, eles foram até a África buscar mão de obra, que a Europa estava bastante defasada nesse processo. Muita gente morreu durante a guerra, né? E agora, né, nos últimos anos, a gente vê novamente africanos e asiáticos querendo entrar na Europa, eles têm a porta fechada. Interessante, quando os europeus precisaram, eles foram buscar. Agora que os outros lá precisam, eles fecham a porta. Por quê? Para não dividir essa qualidade de vida tão boa que eles têm, que acaba invejando de todos, né? Então, está tão alta a qualidade de vida dos europeus que todos gostariam de conviver um pouco com eles. Então, virou um atrativo, virou a cerejinha do bolo, né, do mundo no momento. Quando a gente pensa um pouquinho, gente, eu recomendo que vocês procurem um site chamado Acnur. Ele não fala diretamente sobre imigrante, mas sobre refugiados. E é um site que te ajuda a entender um pouquinho mais desses fluxos internacionais, do porquê que as pessoas se deslocam. É bem bacana, é um site também
A ANCTUR, que é o Alto Comissariado para os Refugiados, né? Ela estuda ou está preocupada diretamente com a questão das crises que nós temos hoje. Mas, fazendo um gancho ao nosso conteúdo, é importante a gente dizer o seguinte, que com o aumento da expectativa de vida do continente europeu, uma das saídas encontradas pelos países europeus será abrir as suas portas para que imigrantes possam compor a força de trabalho. Como a gente bem sabe, professor Roger, professor JD, nós temos ali um problema gerado a partir da falta de mão de obra para trabalhar em determinados setores, tendo em vista que a população europeia, por conta do seu envelhecimento, ela não poderá mais compor determinados setores. Sendo assim, basicamente o que vai acontecer é que os imigrantes passarão a compor essa força de trabalho. Até, Wilson, você comentava antes de a gente começar a gravar a live da questão da mão de obra agrícola, né, dentro do continente, que hoje tem um envelhecimento muito grande numa área que é vital para todos os países, que é a área da alimentação. Exato. É importante lembrar que a Europa ela já importa muitos alimentos, tendo em vista a sua baixa concentração de áreas agricultiváveis, porque, como a gente bem sabe, desde a explosão da Revolução Industrial, a Europa ela tem tido cada vez mais espaços urbanos e cada vez menos espaços rurais. E ainda, né, nesse contexto, 2020 seria o ano de fazer o censo na maioria dos países do mundo. O Brasil já transferiu o nosso para o ano que vem. E na Europa, com certeza, devido ao coronavírus, ser transferido também o censo para 2021, 2022, sei lá. E alguns países, tipo Itália, tipo Hungria e até mesmo a França, já estão com um crescimento da população negativo há 2 ou 3 décadas. E agora, com essas mortes adicionais, que seja bem maior esse indicador ainda. Então, diminuindo a população significa o quê? Que o envelhecimento chegou a ápice e agora ele começa a descer a curva, ou seja, está do outro lado. Então, cada vez mais vai faltar mesmo mão de obra, como o Wilson afirma muito bem, e cada vez mais eu entendo que a necessidade de migração, de abrir portas para a migração na Europa vai se expandir ainda mais, ou seja, eles vão necessitar dessa mão de obra em algum lugar, já que eles não têm internamente, vão ter que buscar fora. Alguns países como Noruega, Finlândia e Suécia, por exemplo, já tem planos governamentais com incentivo a casais jovens de terem mais do que um filho apenas, né? Então, há inclusive uma bolsa, por assim dizer, que é paga diretamente pelo governo para que esses casais possam ter mais filhos. Né? Isso, na verdade, é uma busca do próprio governo de tentar sanar um problema que vem antes do coronavírus, que é o problema da previdência social, né? Só antes de entrar com força na previdência, você consegue buscar aí no teu computador uma pirâmide etária de algum país europeu, por exemplo, a Itália? Podemos sim, só um instantinho. Enquanto isso, Roger, se você quiser ir abordando um pouquinho sobre essa questão da própria do pirâmide, próprio comércio mundial ou da própria pirâmide. Vamos chegar ali um pouquinho. Imagino que o Thiago falou com vocês sobre pirâmide etária, que é um gráfico que nos ajuda a compreender a demografia de um país. Esse seria de um país subdesenvolvido, isso? Base larga, topo estreito. Aqui nós estamos falando da pirâmide etária brasileira em 1940. A gente vê o comportamento da nossa pirâmide exatamente dentro do que se espera de um país em processo. Até retomando, né, com essa pirâmide, se tiver aberto, você abre ela novamente rapidinho. Você percebe que você não vai ter problema com mão de obra, né? Porque você tem a base, a grande parte da pirâmide era do PEA, né? Da população economicamente ativa. Sim. Aqui nós Itália atual, né? Isso, nós temos a Itália 2019, população de 60.550.092 habitantes, né, divididos aqui na porção feminina e masculina, onde a gente vê uma área do corpo da pirâmide etária, né, que tende a se tornar, em poucos anos, o topo dessa pirâmide etária. Claramente, a gente vê um estreitamento, né, dessa base da pirâmide, o que mostra uma taxa de fecundidade das mulheres, assim como um índice ou uma taxa de natalidade muito pequena também. Interessante observar que o maior grupo da pirâmide está ali na casa dos 45, 49 anos. É o grupo mais largo, né, de 50, 50 anos. Mostra o envelhecimento da população. Logo, eles deixam de ser contribuintes para sistemas de arrecadação social.
Então, o boom da pirâmide, né, essa parte mais larga do corpo, ali dos 45 anos em diante, isso vem se você jogar para trás, né, lá da 1970, 80, por aí. Então, foi a última vez em que a população cresceu de forma mais abrupta, dali para cá, diminuiu o crescimento populacional. Então, o resultado, hoje, a quantidade de pessoas no mercado de trabalho ativos está alto, mas em poucos, 10, 15 anos no máximo, eles estão saindo. Então, o grosso da pirâmide está saindo do mercado de trabalho. E quem está vindo? Ela estreita para baixo. Significa o quê? Está entrando menos mão de obra qualificada, menos mão de obra em número, e isso é um prejuízo econômico, com certeza. Um fator que é importantíssimo a gente ressaltar agora é que países como Grécia, Portugal e Itália, eles estão no epicentro da crise da União Europeia também. Né? O que, obviamente, faz com que essa situação relativa ao coronavírus, relativa à previdência social, acabe tomando uma proporção mais assombrosa do que se espera, né? Só falando um pouquinho aqui, Wilson, acho que vale a pena discutir rapidinho o que é essa questão da previdência social, porque às vezes para nós, professor, é algo extremamente simples, mas para né, de informações é um pouco difícil. JD, você consegue dar uma ideia para a gente do que é previdência? Não, tranquilo. Previdência nada mais é do que uma poupança. Você vai prevenir para um futuro. Então, na medida que você entra no mercado de trabalho, você começa a ter um desconto na sua folha de pagamento. E vamos pegar um exemplo bem clássico assim. Se você começa a trabalhar hoje e ganha R$1.000 por mês, você vai descontar lá 11%. 7 ou 11%, né? Então, se você pegar 8,5% a 11%, dependendo da faixa, então você vai ter esse desconto todo mês, e esse dinheiro, se fosse guardado em uma poupança, com 30, 35 anos de trabalho, você teria um volume muito grande para você viver pós a sua aposentadoria. Então, a previdência privada funciona assim: todo o dinheiro, o capital, ele é colocado no montante, ele vai rendendo ali, e quando você se aposenta, você vai viver com aquilo. A previdência pública, que seria o nosso INSS, funciona igual, só que aquele capital, ele não vai ficar gerando lucros para você, aquele capital vai para a famosa fonte 100, onde o governo dilui em outros gastos. Então, construção de casas populares, construção de obras emergenciais, tudo sai desse dinheiro da Previdência. Resultado: como é que eles pagam os aposentados hoje? Eles pagam com o dinheiro que entra hoje. Então, desconta o meu salário, desconta o salário do Roger, do Wilson e dos pais de vocês que estão nos assistindo também, e esse dinheiro vai para uma fonte que é pago os aposentados. Só que na medida em que você tem um número muito grande de aposentados e um número pequeno de trabalhadores ativos, o que vai acontecer? A conta não fecha. Não fecha por quê? Você está arrecadando menos do que você tem para pagar. É o famoso déficit da Previdência. Então, quanto maior é a população de aposentados e menor é a de trabalhador, maior vai ser esse rombo da Previdência. Como resolver? Fazendo uma reforma da Previdência, fazendo uma reformulação dos gastos, uma reformulação dos custos, né? Ou seja, reequilibrando essa conta. É fácil? Não é fácil, mas em todos os países sendo necessário. Por isso que na França, na Itália, alguns países europeus, a aposentadoria já foi lá para os 75 anos. Por quê? Porque quanto mais tarde você se aposenta, menos você vai aproveitar desses valores. Ou seja, mais tempo você terá de contribuição também, né? Isso, você estica o prazo de contribuição e fica menos tempo vivendo do salário da Previdência. Em JD e Wilson, olha que interessante, né? O fato da Europa ter conquistado melhor qualidade de vida, fazendo com que a população envelhecesse, é também um problema do ponto de vista social, né? Exatamente. É uma dicotomia, né? Um paradigma quase. Você tem uma população mais velha que adquirir esse estado de bem-estar, porém são novos enfrentamentos que o governo passa a ter com essa possibilidade. Então, o que a gente vê é o seguinte, que a qualidade de vida que o povo europeu conseguiu a partir das conquistas sociais que tiveram, gerou, então, um custo de vida elevado, com que fez com que boa parte da população europeia acabasse tendo menos filhos por conta desse custo de vida, e esse fato de ter menos filhos, de reduzir a taxa de natalidade, que por muitos países é visto como algo benéfico. A gente vai falar, inclusive, em lives para frente aí sobre, por exemplo, a política do filho único, que foi uma das coisas que a China fez para tentar reduzir a natalidade. Acabou, então, gerando um ônus, né, que hoje vem a ser o problema enfrentado por esses países. Perfeito.
Bom, pessoal, para fechar aqui o vídeo, basta a gente perceber esse envelhecimento da população na Itália e fazer a correlação com o coronavírus. Talvez um dos motivos de você ter tantas pessoas com coronavírus na Itália seja justamente a qualidade de vida que eles atingiram, percebendo que esse vírus ele atinge principalmente a população mais velha, a população idosa. Ou melhor, ele atinge a todos, mas ele gera mais danos para a população idosa. Então, pessoal, queremos agradecer vocês pelo tempo, pelo estudo que vocês estão tendo em casa. A gente sabe que isso é um momento de enfrentamento, mas vocês estão no caminho correto. Então, obrigado por ver a live. Espero que vocês tenham gostado. Deixe sua opinião. E da minha parte, só agradecer. Professores? Galera, muito bom então, tá? Obrigado aí a todos. Espero que esse pequeno debate entre nós aqui tenha esclarecido de alguma forma para vocês a atual situação, ou feito uma relação, que foi o que a gente buscou aqui, entre a atual situação que vivemos e a nossa querida e maravilhosa matéria de geografia. Um grande abraço a todos e espero aí tê-los na próxima live também. Isso aí, gente. Olha só, você tinha em sala um professor que está tendo 13, então aproveite esse momento, que é um momento maravilhoso, né? Apesar de tudo, a gente está tendo um ganho, um esforço com isso. E um beijão para todos, um abraço, até a próxima. Valeu. É isso aí, galera. Grande abraço e que viva a geografia. Viva!